Respondendo, eu vou colocar o tema central da nossa aula de hoje e os nossos pilares, ou seja, aqueles pontos que nós iremos discutir no decorrer desses nossos próximos momentos, beleza? E aí a conversa de hoje, a nossa aula de hoje, ela gira em torno de como receber demandas na perícia tributária. Na perícia tributária. E nós temos aqui um subitem, os processos cadastrais e apresentações. Certo? Isso aqui é o nosso conteúdo de hoje, né, por assim dizer. Esse aqui é o nosso propósito da aula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui para ficar melhor para eu e vocês visualizarmos juntos. Então, essa é a nossa aula de hoje. Como receber demandas na perícia tributária? Feito, como é que eu faço para receber essas demandas? Como é que eu faço para receber a nomeação? Como é que eu faço o cadastro na própria vara especializada em casos relacionados a tributos? Como é que funciona isso? Primeiramente, eu preciso registrar com vocês, meus amigos, eu gostaria que vocês também tomassem nota quanto a isso, de algumas questões que nós precisamos aqui desmistificar, certo? Quais são essas questões que nós precisamos desmistificar? Eu vou aqui voltar para esse destaque da nossa tela. Vamos logo quebrar aí alguns paradigmas, e o principal deles é quem pode atuar na perícia tributária. Quem pode atuar na perícia tributária? O segundo ponto é como atuar na perícia tributária judicial. O terceiro ponto é como realizar cadastros, apresentações e diligências. Olha só, essas são as perguntas que irão nortear essa nossa aula de hoje. Por essa razão, já disse a vocês que precisamos desmistificar algumas situações relacionadas à própria atividade do perito. Por muito tempo, vocês já sabem que a atividade pericial ela foi tratada como uma espécie de caixa preta, né, onde poucos tinham acesso. Existiam aí alguns círculos onde o acesso a esses círculos era muito complicado, muito complicado, em alguns locais ainda continua sendo. No entanto, nós levantamos uma bandeira com o propósito de democratizar o acesso a esse ambiente pericial, e isso vai fazer ou faz com que não só os profissionais que querem realizar essa atividade da perícia, eles tenham uma oportunidade, como também dá uma oportunidade ao próprio juízo, dá uma oportunidade ao próprio ambiente judicial, ou até mesmo extrajudicial, a ter acesso a profissionais que possuem um ponto de vista diferente, certo? Até mesmo mais inovador, não fugindo dos preceitos normativos e legais sobre determinado tema, sobre determinadas demandas que o próprio judiciário, que as próprias empresas, que as próprias pessoas, elas necessitam quando se trata de perícia tributária. Entendeu? E aí, por essa razão, nós tivemos a intenção, né? Eu tive a intenção de trazer para vocês esse tema hoje. Por quê? Veja bem, e vamos responder o primeiro. Afinal, né? Quem pode atuar na perícia tributária e o que é preciso para... Eu vou até colocar aqui no início para que você entenda melhor. O que é preciso para ser perito e quem pode atuar na perícia tributária. Eu fiz aqui uma extensão da pergunta que eu vou até colocar aqui na base dos questionamentos que nós vamos tratar hoje. E o negócio é o seguinte, meus amigos. Quem é que pode ser perito? Olha, existe, na verdade, certo? O que você precisa para ser perito, eu costumo dizer que é necessário que você tenha 5 elementos fundamentais.
Perfeito? Eu gostaria que você tomasse nota desses 5 elementos, certo? O primeiro desses elementos é o seguinte, olha, vou repetir a pergunta e já vou respondendo para você que está aí, se você está desatento, se você aí está resolvendo alguma questão, dá uma paradinha aí, se afasta um pouquinho do zap, né? Deixa o pessoal aí aguardando um pouquinho para as suas respostas que não são urgentes ou emergentes, ou emergenciais, e fica ligado aqui que talvez isso possa fazer a diferença e gerar uma certa pivotada, ou seja, uma mudança drástica aí no rumo da sua atividade profissional. Olha só, o que é preciso para ser perito e quem pode atuar na perícia tributária? Meus amigos, a situação é muito mais simples, tá certo, do que parece. No entanto, eu preciso registrar e relembrar que simples é diferente de fácil. Como o professor que eu conheço, né, o mestre da perícia bancária e financeira que nós temos aqui na nossa comunidade, ele costuma dizer, né, o professor Edilson, que ter a barriga tanquinho é muito simples, mas não é fácil, né? Requer uma dedicação, um esforço, disciplina. E para você ser perito também não é algo diferente, tá certo? No entanto, é realmente uma questão simples que cabe a você obedecer essencialmente 5 elementos fundamentais. Pois a perícia, ao contrário do que muitos pensam, não é você chegar em uma determinada situação litigiosa e emitir um laudo pericial. A perícia, ela não é o laudo. Olha só, olha aqui. A perícia, eu vou até aumentar para você me olhar direito aqui, ó. Olha só, a perícia não é o parecer técnico. A perícia não é o laudo pericial. A perícia não é o parecer, a perícia não é o laudo. Ali é o resultado do trabalho que foi desenvolvido. Muita gente acredita o seguinte, eu vou encontrar um modelo de impugnação de um auto de infração com base em uma perícia de natureza tributária relacionada a ICMS. Eu vou buscar um modelo de um laudo pericial respondendo a quesitos que tratam sobre o ITBI, ou ISTI, ou ITCMD. Eu vou buscar, então, um parecer técnico relacionado a imposto de renda da pessoa física com glosa de valores que foram dedutíveis. Meus amigos, os modelos, eles, como o próprio nome já sugere, são uma referência muito básica, simbólica e superficial do trabalho que precisa ser desenvolvido. Olha aqui, a perícia não é o parecer técnico, não é o laudo. Esse é o resultado da perícia, onde você precisa ter a capacidade de se comunicar textualmente com alguém para realmente se inserir no ambiente que é a perícia, tanto judicial quanto extrajudicial. Esse é um dos elementos, você ter a condição, você ter a capacidade de se comunicar textualmente com alguém. Saber se expressar por escrito. Então, o primeiro ponto que você vai anotar aí, o que é que eu preciso para ser perito? Saber se expressar por escrito. Esse é o primeiro. E ele concorre, tá certo? Dentro dessa linha aí, dentro dessa escala, com o conhecimento da legislação. Muitos equivocadamente costumam chamar certos assuntos de natureza técnica como sendo perícia econômica, como sendo perícia contábil. Existe perícia que trata de relações de trabalho, onde essa perícia que trata sobre relações de trabalho é uma perícia contábil? Não, é uma perícia trabalhista. Existem situações que tratam sobre índices financeiros, atualizações monetárias, expurgos de juros, questões de anatocismo. Isso é uma perícia contábil? Não necessariamente, isso é uma perícia que pode ser uma perícia econômico-financeira. E o que é que denomina o título da perícia? O nível, ou melhor, a composição da especialização de quem está realizando aquele trabalho. Por que eu te digo isso? Se for um contador que está realizando a perícia de natureza trabalhista, então nós vamos ter uma perícia contábil, cujo objeto é uma relação de trabalho ou de emprego. Se for um economista que está realizando essa perícia, que também tem como objeto uma relação de trabalho, nós vamos ter uma perícia econômica. Se for um administrador também, né, vai ser uma perícia administrativa de cunho trabalhista, de relação de emprego. O objeto ele vai permanecer o mesmo,
Mas o segundo ponto que eu digo a vocês é conhecer a legislação daquilo que está sendo discutido. E vocês conhecem a legislação. E vocês, se ainda não desenvolveram de maneira plena, já estão bem avançados nesse assunto, nesse tópico, que é o primeiro, que concorre com esse segundo que eu comecei aqui a trazer para vocês, que é justamente a condição de se expressar por escrito. Porque você precisa observar o seu resultado do trabalho pericial, que é o parecer técnico, que é o laudo pericial, e ter o entendimento, a clareza de que alguém que nunca lhe viu na vida, que não lhe conhece, que não sabe dos seus trejeitos, ela vai precisar ler aquilo dali e saber o que você está querendo dizer efetivamente, claramente, com aquilo que consta lá escrito, lá registrado. Entende? Não é bonito, apesar de você acreditar que pode ser, não é fantástico, não é maravilhoso se você utilizar ou descarregar termos técnicos no próprio parecer, no próprio laudo. Mas isso aí, o laudo pericial, parecer técnico, isso aí vai ser tema de uma outra aula nossa. Mas o primeiro ponto, resgatando, é você, então, saber se expressar por escrito, né? Saber se comunicar textualmente. O segundo é você conhecer a própria legislação. Isso faz parte, são os dois principais pontos, os primeiros, na verdade, de 5, do que você precisa para ser perito. Perfeito? O segundo, né? Ou melhor, o terceiro, é justamente você ter acesso a algumas referências que você pode denominar como sendo modelos e referências de dados, de documentos, de petições, que esse sim, né, existe a necessidade efetiva de você ter uma noção, uma referência, uma base para estruturar ali a sua posição acima dele. Entende? Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos sobre isso, tá certo? Segura aí que ao apresentar esses 5 tópicos, eu vou trazer aqui para vocês alguns desses modelos e referências, como é o caso da petição para inclusão do seu nome lá no cadastro, no banco de dados de peritos judiciais, como é o caso do modelo de currículo que você deve utilizar para solicitar essa sua inclusão, para se candidatar à condição, à qualidade de perito judicial no âmbito do Tribunal de Justiça. A petição para que você possa também, né, encaminhar para apresentar ou para solicitar um momento aí, onde através de uma diligência você vai conseguir, né, presencialmente conversar com a própria secretaria, com o próprio cartório, ali do tribunal, da vara, e realizar essa aproximação com as pessoas responsáveis por essa distribuição das perícias, dos processos que estão lá em curso. Então, esse é o terceiro ponto, é justamente você ter acesso a tudo isso e realmente, né, você trabalhar, você se movimentar, você se colocar como comprometido em buscar esses contatos. O quarto ponto, né, que eu também trago aqui, certo, é uma questão de mais de conexão do que de competência de natureza técnica, obviamente. O quarto ponto que você precisa, é indispensável para você estar na condição, na qualidade, atuando como perito ou inserido na perícia, é você estar entre pessoas que também têm esse mesmo propósito. E foi pensando nisso que nós partimos na vanguarda e começamos, né, na verdade, nós colocamos em prática o projeto da Comunidade de Consultoria e Perícia Tributária. Foi por conta disso que nós começamos a movimentação com essa nossa comunidade, juntando pessoas que têm esse mesmo propósito, onde essa união, né, que existe aquele jargão antigo da união faz a força, né, justamente com esse propósito que a cada dia, a cada aula, a cada encontro, a cada mentoria, nós estamos aumentando a régua, elevando a régua, aumentando o nível técnico dos nossos membros da comunidade, certo? Em função da troca de informações, em função da ampliação do conhecimento, por conta dessas conexões que existem,
E o quinto ponto, e não menos importante, é você se apresentar. E aí, né, o se apresentar é diferente de aparecer. Ou às vezes até se confunde um ponto a outro. Não se preocupe que eu vou transcrever isso aqui para vocês nesse nosso arquivozinho, texto que será disponibilizado. Mas veja só, eu preciso sim me apresentar. Hoje nós sabemos muito bem que as mídias sociais elas funcionam como uma grande vitrine e essa vitrine, ela é gratuita para todos nós. Cabe a você fazer uso dessa vitrine e se apresentar, não necessariamente para que você possa captar trabalhos de natureza judicial, não só para isso, mas principalmente para que você consiga identificar oportunidades ou ser identificado, ser acionado para atuações até de natureza extrajudicial. Eu, particularmente, nem consigo mais contar quantas demandas surgiram para mim no decorrer dessa semana para a realização de trabalhos de natureza extrajudicial e até mesmo para a realização de trabalhos no âmbito judicial, mas na condição de assistente de perito contratado, né? Porque um dos outros elementos que a gente também precisa ir eliminando aos poucos é o termo assistente técnico, certo? Eu sei que algumas normas, inclusive até normas propostas pelo Conselho Federal de Contabilidade, as NBCs, né? No caso a NBC PP01, que fala do trabalho do profissional perito, e a NBC TP01, que fala da técnica, das técnicas de perícia, no âmbito da perícia contábil. Eu sei muito bem que essas normas, elas trazem a figura desses dois elementos, do perito judicial e do perito nomeado, né, e do assistente técnico, mas nós sempre precisamos lembrar que a figura do assistente técnico, se você for falar para quem não conhece absolutamente nada da perícia, ou para a pessoa que sabe pouco, ela vai pensar que você conserta geladeira, micro-ondas, alguma coisa aí de equipamento, onde sempre você precisará utilizar, né, em substituição, digamos assim, do termo assistente técnico de perícia ou da perícia, você precisará utilizar, é importante que você utilize o termo perito extrajudicial ou perito contratado para uma demanda específica de natureza judicial. Perfeito? Então, é importante nós sabermos disso e eu vou tomar nota disso aqui junto com vocês, certo? Eu vou colocar aqui, olha, e você vai me dizendo aí se faz sentido para você. Faz sentido para você o que eu estou dizendo, o que eu apresentei aqui agora? Se faz sentido para você, eu gostaria que você dissesse isso, tá? Dissesse aqui para mim. Deixa eu colocar aqui o link. Olha só. Beleza, eu vou anotando aqui, você vai me dizendo. Se faz sentido para você, diz aí. Se você tem alguma dúvida desses 5 pilares, desses 5 elementos, comenta também aqui para mim, para que nós possamos avançar. Perfeito? Olha só, né? Deixa eu transcrever aqui para que fique registrado para você que está assistindo ou para você que vai assistir essa aula gravada, né? Para você que está assistindo essa aula gravada, isso aqui que nós estamos comentando está na aba de materiais em algum lugar aqui abaixo nessa nossa área de membros, beleza? Olha só, vou conhecer a legislação aplicável. Olha só. Lembrando que toda quarta-feira nós estamos aqui, ao vivo, falando sobre perícia e consultoria tributária, né? Saber se expressar por escrito. Mas tem algumas questões aí que está dizendo que são óbvias. Né? O óbvio também precisa ser dito. É muito importante. Terceiro ponto. Ter acesso aos modelos de petição e referências e a referências. Só recapitulando, quais são esses modelos de referência? Olha, aquelas petições para que eu solicite ao tribunal que me inclua
lá no banco de peritos, né? Eu vou desmistificando algumas questões aqui gradativamente para a gente, para não assustar o povo também, né? Por quê? Porque existem algumas pessoas que, por desconhecimento, até mesmo por, não sei se é completamente só pelo desconhecimento ou por interesses outros, acabam dizendo que existe uma série de elementos que são necessários para você atuar como perito, e na prática não é bem assim que funciona. Então, quero que você continue aqui comigo para que a gente vá construindo algumas soluções nesse sentido, ou no sentido contrário a essa complexidade que muitos têm circularizado aí, beleza? Olha aqui. Estar junto de outras pessoas, ou vou colocar aqui o seguinte, ó, estar em comunidade, ou seja, com pessoas de igual propósito. Estar em comunidade com pessoas de igual propósito. Ou seja, eu quero atuar no âmbito da perícia judicial, preciso estar em comunhão, em comunidade com pessoas que têm o mesmo propósito que eu. E aí o quinto ponto, né? Apresente-se. Apresente-se. E aí? Quem pode, eu já disse o que você faz para ser perito. O que é que você precisa para ser perito. Mas e aí, quem pode atuar na perícia tributária? Quem pode atuar na perícia tributária? E aí eu já respondo para vocês, meus amigos. A pessoa que pode atuar na perícia tributária é justamente aquela que é especializada no tema que está sendo discutido. Quem pode atuar na perícia tributária? A pessoa ou profissional que é especializado no tema que está sendo discutido. E aí eu vou agora abrir dois caminhos, certo? Vamos abrir dois caminhos, eu quero que você fique muito atento a isso. Daqui a pouco eu volto aqui para a questão das perguntinhas, tá bom? Olha só. Um lance que é muito, assim, ele vive em ebulição em várias discussões. E a questão, ela se desenvolve da seguinte maneira, né? O questionamento é o seguinte: professor, eu preciso ter uma formação concluída, um nível superior em alguma coisa, para atuar na perícia? Professor, eu preciso ter uma pós-graduação em perícia para ser perito? Professor, eu tenho que me cadastrar em algum lugar para ser perito de alguém? Pessoal, existem dois caminhos que nós precisamos deixar bem claro, precisamos esclarecer, né? Primeiro, existe o trabalho pericial extrajudicial, completamente fora dos tribunais, completamente fora dos juizados especiais, completamente fora da justiça, onde nós nos deparamos com esses trabalhos quando você tem aí uma discussão entre os sócios, quando você tem aí uma perícia que ela se desenvolve de natureza, de forma voluntária, ou seja, os caras, eles estão aí, olha só o cenário. Um cara estabeleceu um contrato com uma empresa, ele acredita que existe aí algum descompasso nos valores que ele utiliza, inclusive isso é um caso prático que eu estou tratando, né, aqui no mundo real. Uma empresa contratou uma outra para realizar um trabalho de construção de um determinado empreendimento. Foram feitas algumas medições, alguns adiantamentos de valores, o contrato era por uma empreitada global, e aí, no final das contas, o serviço não foi concluído, mas o valor estabelecido em contrato, ele já foi completamente desembolsado. E aí surgem as perguntas, os questionamentos, surge aí o litígio, né? Onde o contratante diz que já pagou tudo que tinha de pagar, mas o serviço não foi concluído conforme a previsão contratual. Não existiu nenhum aditivo ampliando valores, não ampliando os valores e não ampliando também o prazo para entrega. Olha só.
E aí o contratado, a empresa que estava na responsabilidade de fazer a construção, diz que ainda faltam valores serem entregues. Então nós temos aí um litígio, uma disputa, certo? Quem é que está certo dentro aí do contexto? E nesse caso é acionado alguém que entende dessa situação, desse procedimento, para que através da sua leitura, da sua análise técnica sobre o caso, possa emitir um parecer com base nos fatos, onde através desse parecer nós vamos apresentar e comprovar se existe alguma coisa ou não para ser desembolsado, se existe alguma coisa ou não a ser paga. E tudo isso ocorre no âmbito extrajudicial, inicialmente. E aí vem um negócio que pode parecer, né, meio que louco, meio que aterrorizante para muitos. Você, para emitir esse parecer, para dar essa assistência técnica pericial no âmbito extrajudicial, você nem precisa de formação completa. No entanto, você precisa comprovar a sua especialização na matéria que está sendo discutida, sob o risco de tudo que você apresentou no seu laudo, no seu parecer técnico, ele ser desconstruído, ele ser negado, ele ser completamente recusado, porque você falou besteira textualmente.